Hoje vamos falar dessa figura, o maior patriota americano. Se um alienígena olhasse de longe, iria acreditar que ele foi um herói de guerra, mas que durante a Segunda Guerra Mundial arrumou 1000 razões para não servir. Ele tinha outras prioridades, entre elas alcançar o estrelato e salvar o seu pescoço, claro. O arquétipo do soldado americano era na verdade um trapaceiro, o líder de torcida do patriotismo militarista do combate armado que nunca experimentou um combate. John Wayne, a grande figura do cinema clássico americano, para mim bate o recorde de mau gosto. As palavras que eu acabei de citar na verdade não são minhas. Na verdade é do jornalista biógrafo de John Wayne, Gary Willis. Mas olha, nem tudo é um horror aqui, tá? Eu quero deixar claro que a gente está falando da figura de John Wayne e não da qualidade de seus filmes. É inquestionável a qualidade e importância de Um Homem que Matou Facínora, Rio Bravo, Conquista do Oeste. Mas a gente vai se ater na personalidade de John Wayne e nas decisões que ele tomou durante a sua carreira. Para iniciar, a gente tem a história mais famosa que aparece inclusive naquele filme, Trumbo. Em 1948, Wayne vira presidente do The Motion Picture Alliance, para a preservação dos ideais americanos. E daí vem a famosa lista negra que servia para boicotar os artistas que tinham ali sua queda pelo comunismo. E aí veio inúmeras injustiças, pessoas que teve a sua carreira destruída por conta dessa lista. Elas simplesmente desapareciam do radar. Prosseguindo, tá? Cal Forman é um roteirista, ele escreveu A Ponte do Rio Kwai, Canhões de Navarone, e na época que a lista negra entrou, ele foi boicotado pelos parceiros da indústria, né? Na época ele estava fazendo um filme chamado Matar ou Morrer, a história de um xerife que precisa da ajuda da população para matar uns bandidos que logo chegarão na cidade. Mas todas as pessoas da cidade viram as costas para ele, negam a ajuda e fogem, deixando ele sozinho na cidade com os bandidos, e no final, quase morrendo, quem o salva é justamente a sua esposa. E no final ele joga a estrela do xerife no chão e vai embora. Esse é o Matar ou Morrer de Cal Forman. Acontece que John Wayne, o mesmo que denunciou ele à lista negra, criticou fortemente esse filme. Nessa entrevista ele diz que esse negócio de ninguém o ajudar e ele jogar a estrela no chão é extremamente antipatriota. E quem o salve ainda é sua mulher, né? Isso é anti-americano. Acredito que isso não acontece nos Estados Unidos da América. Palavras dele. Como que isso não acontece? Isso estava acontecendo justamente com Cal Forman. Depois que ele entrou na lista negra, todo mundo desertou. Ele foi boicotado de tal forma que ele teve que mudar de continente para continuar vivo. E John Wayne não deixa isso barato. Ele faz a sua própria versão desse filme 5 anos depois, chamado Rio Bravo. Filme que inverte toda a ideia do anterior. Aqui o xerife tem a ajuda de todos os homens da cidade. As mulheres não fazem nada, elas se escondem enquanto os homens salvam o dia. Ele falta beijar a estrela no final. Mas sabe o que é o mais engraçado dessa história? O Cal Forman, ele serviu na Segunda Guerra Mundial. Ele parou a sua carreira para servir o exército. Então quem é mais patriota aqui? O pior é que os dois filmes são excelentes, tá? Rio Bravo e Matar ou Morrer são compatíveis em qualidade. Eu realmente não sei dizer qual eu gosto mais, tá? Os dois são ótimos. E já que a gente falou de guerra, vamos falar do filme que John Wayne ousou dirigir e atuar, que pode ser considerado o pior de sua carreira e também o pior do gênero. Ele errou na mão desse, eu vou te mostrar o porquê. Os Boinas Verdes, de 1968. Filme que vem com a intenção de fazer uma propaganda em prol da Guerra do Vietnã. Isso enquanto a guerra ainda estava acontecendo. O filme abre com jornalistas que não concordam com a guerra, questionando os soldados do porquê ir para um país estrangeiro e lutar numa guerra que eles não foram chamados. Claro que um monólogo ridículo dos soldados serve para explicar para o público uma visão distorcida da razão. O personagem de John Wayne chega a dizer que os vietnamitas estupram, pegam prisioneiros para torturar, quebram todos os seus ossos e deixam você ali para morrer de fome. Come até a carne humana, né? Eles são canibais. Aquela visão que comunista é canibal. E o filme não para por aí não, tá? Um jornalista que não concorda com a guerra vai acompanhar os soldados na missão para mudar de opinião mais para frente e mostrar o quão heróico está sendo os americanos nessa batalha. Eles estão arriscando seu pescoço porque amam as crianças, são corajosos, bondosos e querem poupar essa população dos comunistas que estão comendo carne humana. Eles são tão bondosos, negam as drogas, né? A todo momento tem diálogos como: meu Deus, como vocês são bons, Deus abençoe vocês. Um filme inteiro que tem como intenção motivar mais jovens para ir nessa batalha. Ele faz um filme inteiro sem nem pisar no mato de verdade. Ele grava tudo em estúdio com um figurino tão limpo que parece que eles acabaram de comprar esse chapeuzinho na Riachuelo.
Eu já vi cena de ação melhor em Paixões Ardentes da Rede TV. Gente, só mais uma coisa desse filme, ele é tão ruim que eu preciso dar mais um exemplo. Quando o pessoal chega ali no Vietnã, tem um soldado que ele vê que quem morre em combate tem seu nome adotado numa rua da cidade. Isso deixa ele preocupado, olha só. Mas logo tem uma reviravolta, impressionante, porque quando John Wayne pergunta para ele o que desestabilizou o rapaz, ele diz que é porque seu nome não é tão bonito para estar numa rua. E aí John Wayne já diz, não, você pode criar o seu nome. E assim ele fica satisfeito, né, com um sorriso no rosto. Meu Deus do céu, se fossem colocar nome em rua de cada pessoa que morreu no Vietnã, ia faltar rua no mundo. E que ideia, né? Morri, mas eu tô feliz, enfim. Esse é o único filme baseado em fatos reais que o fato é totalmente o contrário do que parece aí. Basta você passar esse filme para uma escola, para alunos de escola, e no final do filme você fala, ó, é tudo isso, só que é o contrário. Mas agora a gente entra na era do Clint Eastwood. Quando ele chegou no auge da sua carreira, ele acabou sendo mais famoso que o próprio John Wayne. E claro que o Wayne não gostou nada disso. Um americano fazendo um filme na Itália, mas que coisa mais antipatriota. Em 73, Clint dirige e interpreta O Estranho Sem Nome, e Wayne se irrita ainda mais. Ele envia uma carta para Clint o criticando, dizendo que essa visão violenta e sombria do Oeste não condizia adequadamente com a vida dos nobres pioneiros que colonizaram o Oeste e expandiram as fronteiras da América. Isso tudo porque Clint tratou a violência, a morte, o tiro, a facada e a chicotada de uma forma menos glorificada. Wayne dizia que o filme do Clint era violento demais, mas o filme do Clint mata muito menos gente que o filme do Wayne. A diferença é que nos filmes do Clint não existe glorificação, a morte não é bonita, heróica, satisfatória. E depois de toda essa palestra em forma de carta que Wayne mandou para Clint, Clint simplesmente não se deu o trabalho de responder. Falando em resposta, o astro Ernest Borgnine, em 2006, que foi a sua última aparição antes de morrer, ele foi questionado sobre o lançamento de mais um filme de cowboy, né, o Brokeback Mountain. E o que ele disse foi que eu não quero ver esse filme, não tenho interesse em ver esse filme. E se John Wayne estivesse vivo, ele estaria rolando em seu túmulo. O engraçado é que se ele estivesse vivo, ele estaria rolando no túmulo. Se ele estivesse vivo, o que ele está fazendo no túmulo? Bom, falando em túmulo, desenterraram uma entrevista que John Wayne deu para Playboy em 1971 e ali ele faz uns comentários muito racistas. Dá uma olhada. Ele fala assim, há um certo ressentimento entre os negros, mas a gente não pode simplesmente ficar de joelho e entregar tudo à liderança dos negros. Eu acredito na supremacia branca até que os negros sejam educados e responsáveis o bastante. Não acredito em dar autoridade para pessoas irresponsáveis. E depois, quando ele é questionado sobre os negros na indústria cinematográfica, ele disse que eu dei aos negros uma posição adequada nos filmes que eu dirigi. Eu tinha escravos no meu filme, mas eu não vou tão longe a ponto de dar uma posição relevante para eles. Acho que os estúdios de Hollywood estão levando o simbolismo negro longe demais. E para piorar, quando perguntam para ele sobre os índios, ele diz que não sinto que erramos em tirar este grande país deles. Nosso suposto roubo de terras foi apenas uma questão de sobrevivência e os índios estavam egoisticamente tentando mantê-los para si. Olha, eu acho que não precisa de mais exemplo, né? Se você quiser saber o que eu penso sobre a questão de separar artista da arte, eu fiz um vídeo inteiro sobre isso. Dá uma olhada aí no canal, tá? Se você tiver interesse. Eu vou finalizar o vídeo por aqui, eu acho que a mensagem já foi dada. Até o próximo e tchau.